Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia nós vencemos em nome de Jesus. Hoje é dia 2 de novembro de 2025, estamos a 504 dias do término da geração da figueira, né? E Shalom, Poliana. Ontem eu não pude vir porque aqui a tempestade foi gigante. Boa noite, Rosane. Shalom, Viviane. A tempestade foi gigante aqui. E louvado seja Deus, aqui na minha cidade ou na minha região não aconteceu nada, né? Graça e paz, Viviane. Não aconteceu nada assim como é que eu posso dizer? Nada de ruim, né? Como aconteceu na região. Em volta tem uma cidadezinha aqui perto, Santa Fé, destruiu a cidade. Destruiu a cidade. Outras cidades foram muito abaladas, tá? E hoje tá no Mato Grosso, né? Irmãos, isso é aviso. As pedras de gelo que caíram na região aqui, 100 gramas de gelo. Sabe o que é 100 gramas de gelo? É muita coisa. Era o tamanho de uma pedra de golfe. Se não for maior, entendeu? Não, a coisa aqui foi muito feia. Numa cidade aqui pertinho, 15 minutos daqui. Destruiu um colégio inteiro. Fora as árvores, porque aqui tem muita árvore, né? Para vocês terem ideia, a intensidade da chuva tão grande. A Deus da glória, boa noite. Shalom, André. A intensidade da chuva foi tão grande, que a telha do quarto da minha filha baixou, né? Baixou. E lá fora, porque assim, aqui é uma cidade que tem muita árvore. Então você varre de manhã, quando chega na hora do almoço, tá cheio de folha. É o tempo inteiro. Então a gente varre e deixa as folhas amontoadas num lugar, né? Aí uma vez por semana a gente vai lá e tira e coloca no saco de lixo, a gente põe para ficar de adubo, né? Irmãos, a chuva foi tão intensa que ela lavou a rua. Eu nunca vi um negócio desse. Eu fui agora à noite lá, bem antes daqui, umas 7h30 mais ou menos, eu fui lá fora para pegar a vassoura. Falei, deixa eu ir lá, porque deu uma estiadinha, né, pouquinho, né, tá prevista chuva para mais para madrugada. E eu fui lá fora para ver, para tirar, né, as folhas de lá. Não tinha folha. Não tinha a rua inteira estava completamente limpa da intensidade da água. Essa madrugada era 3 da manhã, a chuva caía tão forte, que começou a vazar a goteira no quarto da minha filha. Aí ela precisou colocamos balde, um monte de coisa lá. E como é que diz? E eu clamando a Deus, pedindo a Deus misericórdia, que Deus tivesse misericórdia de nós. Mas foi uma coisa assim muito tensa, muito tensa. Hoje de manhã eu não tinha força, fala de brincadeira. Boa noite, Maris. Eu não tinha força, dormi, fui até as 10h30 dormindo, porque eu tava arrebentada. O meu cachorro morrendo de medo debaixo da minha cama. A situação foi tensa, foi tensa. Boa noite, Alberto. E eu tava de um jeito que eu não conseguia nem enxergar para ler, para vocês terem ideia. Parece que a gente, né? Você veja bem, a gente está preparado para tudo isso, que a gente já sabe. Há quanto tempo eu venho orando, né? 12 anos que eu moro aqui nessa casa. 12 anos eu moro aqui. Eu orei mais de 4 anos, eu orava toda noite em volta da casa para Deus proteger a casa, porque Deus falava comigo. Boa noite, Maria Rita. Deus falava comigo que era para eu interceder em volta da casa. Shalom, Patrícia. E às vezes Deus mandava eu orar lá de cima da rua e vir descendo na madrugada. E eu fazia isso. E hoje eu vejo por que Deus mandou, né? Porque as coisas estão aí. E já começou já mais uns 4 anos que nós estamos passando. Mas não na intensidade que está agora. Era feio também, mas era uma vez por ano. Agora o negócio está, né? Shalom, Simone. O negócio está mais perto, né? Mais perto. Não, ontem não teve live, eu não consegui, tava muita chuva.
A chuva tava uma coisa tenebrosa, eu fiquei com medo de como é que diz, de cair energia, aí não ia. E o que eu tenho para falar, eu preciso, né? Eu preciso de um tempo para falar e não dá para. Eu passei ontem o dia inteiro estudando aqui, o dia inteiro traduzindo a live do Javier Palacios para passar para vocês, fora outras informações que eu também consegui. E eu preciso de um tempo, né, para poder falar isso. Eu falei, se eu entrar, vai cair a live, pode acabar a energia, como em Curitiba, mais de 65 mil residências ficaram sem energia, né? Então, eu optei por não fazer, para não ter perigo, né? Para não ter perigo, porque aí eu ia jogar a live fora, né? E isso não é bom, tá? E eu também tava com medo de ficar mexendo muito, né, apesar que eu fiquei na internet, né, mas é isso aí. Mas Deus é bom em todo tempo. Boa noite, Eliane. Em todo tempo Deus é bom, e eu louvo a Deus porque o Senhor nos preservou mais essa vez. Eu sei que não vai preservar todo o tempo, porque eu sei o que tem para acontecer aqui, eu sei exatamente o que tem para acontecer aqui, mas eu só peço que Deus nos dê capacidade de suportar, entenderam? Porque, irmãos, na hora da situação difícil, na hora que você vê as coisas acontecendo, você entra em pânico. É impossível não entrar. É impossível, é que a gente, como diz, a gente clama ao Senhor, mas é aquele clamor doído, é aquele clamor de desespero, entende? Por mais que você esteja preparado. E isso daqui é o início dos juízos. Isso aqui, boa noite, Célia, é o início dos, boa noite, Eliane, isso aqui é o início do juízo. Se alguém está pensando que isso aqui não é Shalom, pastor, isso aqui é o início. Deus está soprando, Deus está mandando os seus granizos. Lá no livro de Enoque diz que ele tem o depósito dos granizos no céu. Ele está começando a despejar, entendeu? Ele vai começando a despejar a saraiva sobre o povo. Presta atenção, meus irmãos, agora mesmo. Pois é, foi o que eu pensei ontem. Se o juízo é assim, já dá um desespero louco, imagina a ira. E eu tava vendo, coloquei até no grupo, né? E passei para alguns irmãos, passei um vídeo de um americano, Val, passei um vídeo de um americano que diz, né? E aí entendemos os apóstolos na euforia do Marco Jesus. Pois é, no desespero, né? E ele fala, né, que Deus mostrou para ele que nós seremos tirados aqui meia hora antes da ira, entendeu? Sim, até em Minas Gerais, a coisa lá foi feia, o tamanho das pedras, né? Então isso, Deus está falando, arrependam-se, ele está passeando na terra, gente, Deus está passeando na terra. Os relâmpagos nada mais são que as mãos de Deus, dizendo, vocês estão em pecado, acorda, acorda. Acorda porque o tempo já chegou, eu não vou mais retardar o tempo, Deus não vai mais retardar o tempo. Boa noite, Joelisa. Deus não vai, irmãos, retardar o tempo, entendeu? Deus não vai retardar o tempo. E ele está avisando, ele está nesse momento avisando para o povo lá do Mato Grosso, que o negócio lá está pegando feio também hoje, que eu estava vendo agora há pouco as imagens de lá. Avisou São Paulo, Paraná, está vindo um ciclone agora no sul do país, que eu estava vendo também. Está vindo um ciclone, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um ciclone tenebroso, entendeu? Então Deus está avisando, Deus está avisando. Então vamos nos colocar na presença do Senhor, né? Mas é isso aí, irmãos, então vamos lá. Vamos começar então daquilo que eu ontem passei o dia debruçado aqui nessa mesa, fazendo as pesquisas, vendo a live do Javier Palacios, e a live é muito interessante. E como eu sei que tem irmãos que não conseguem entender o espanhol, eu recopilei a live para passar para vocês. Agora, os irmãos que puderem entrar no canal dele e assistir, tá? Deixa eu ver aqui,
É a reta final 175, eu acho. Deixa eu ver aqui que eu já falo para vocês. Shalom 130. O canal é Shalom 132, tá? Shalom 132. Reta final, deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho, mas não é a 172, não. É 171. 173, acho que é 175. Aqui, ó. Reta final 175. É essa daqui, tá? Ó. Reta final 175. Não deixem de ver. Entendeu? Deixa eu colocar aqui mais um pouco. Tá? Aqui, ó. É esse aqui, tá? Essa é o Lagar da Ira de Deus. Muito interessante. Coisas que eu não consegui entender, entendeu? Shalom, Leninha. Os estados vão ser todos, gente. Vai ser tudo. Deus está avisando para o Brasil inteiro. Deus está avisando para o Brasil inteiro. Precisamos ficar alerta. Precisamos ficar alerta. Então vamos lá. Deixa eu falar aqui. Eu fui atrás das informações sobre o 3 de Atlas, né? E eu gosto muito de um canal que diz Estúdios e Casos. É um canal uruguaio muito bom, eu gosto muito deles, tá? Ao mesmo tempo que nós começamos a despertar, eles também começaram a despertar. São um casal de crentes. E eles fazem um estudo muito profundo de tudo que está acontecendo. E eu gosto muito de escutá-los. E ela falou o que eu realmente penso. Esse 3 de Atlas, né? Esse 3 de Atlas nada mais, nada menos é que uma dos cometas ou das estrelas que estão prontas para cair sobre a Terra, que é o absinto, né? Tem a grande rocha para cair também. Essa grande rocha não é aqui do mundo, ela vem de cima, né? E nós temos a cidade flutuante em cima, que está em cima também, que é o que eles chamam de nuvem, né? A nuvem da internet, tá? Então, porque é o seguinte, irmãos, presta atenção, Deus não faz as coisas no passe da mágica. Não, Deus criou o mundo e criou regras para o mundo. Nós temos que entender que Deus criou cada estação, Deus criou as marés, tudo no mundo é feito com regras. Reparem para vocês verem, tudo no mundo é feito com regras. Então, o que está acontecendo? Nós já estamos no tempo dessas coisas aparecerem. Então, com certeza, o grande monte que vai cair sobre a terra, que eu acho que vai cair sobre o mar ou sobre as águas dos rios, se eu não me lembro agora, ele está sendo preparado. O grande monte. Esse 3 de Atlas pode ser o absinto, que vai fazer com que as águas fiquem amargas. Por que a gente acha que é ele? Eu, pelo menos, acho. Porque ele muda de cor. E uma das cores que ele muda é pro verde. Entenderam? Mas presta atenção que tem algo muito interessante nisso aqui. O 3 de Atlas tem uma frequência que eles detectaram a frequência. E a frequência, olha os números da frequência. 8, presta atenção. 8, 13, 8, 5, 13, 8. Manhut, não entendi nada. Eu vou te explicar. A frequência do 3 de Atlas é 8. Anota aí se você puder anotar. 8, 13, 8, 5, 13 e 8. O que quer dizer esses números na numerologia bíblica? Primeiro, 8. 8 é o número da eternidade. Presta atenção. 8 é o número da eternidade. Mas Satanás também se apropriou desse número. E ele usa esse número deitado e ele chama ele de Ouroboros. Entendeu? Presta atenção no que eu estou te explicando. Vocês lembram quando o Mito assumiu o cargo no Brasil, que os números que ele usava, quando era 100 dias de governo, era 1,
e o Ouroboros. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados disso? 200 dias era 2 e o Ouroboros. Estão lembrados disso? Presta atenção, vai captando as coisas. Isso aqui, eu tô fazendo eu tô colocando isso naquilo que eu lembrei na hora que eu ouvi isso daqui. Exatamente, o símbolo do infinito. Shalom, Vanise. Eu lembrei, isso aqui não foi o que ela falou, não. O que ela passou para nós foi isso aqui, 8, 13, 8, 5, 13, 8. O que o 13 representa? O 13 representa rebelião. O 13 é a rebelião contra Cristo. Presta atenção. Shalom, Luciana. O 13 é a rebelião contra Cristo. Por acaso, 13 de Apocalipse diz o quê? Marca da besta, as duas bestas que vão dominar o mundo. Entendeu? Presta atenção. Olha isso. 8, infinito, né? Ou a eternidade. 13, que é o governo da besta, o governo que assumiu o mundo. Lembra quando o mito assumiu, logo em seguida, o que aconteceu em 2019 para 2020? O mundo se fechou. Boa noite, Miriam. Presta atenção, gente, vamos ligar os ponteiros. O mundo se fechou. Você já ouviu dizer na história, eu estudo história, eu amo história, eu gosto de história universal. A Bíblia é um livro de história universal, né? Você ouviu dizer alguma vez que o mundo foi fechado? Todo? E ainda filmado o mundo todo parado, sem ninguém na rua? Você já ouviu falar tal coisa? Não. Mas o 13 é o governo que fez isso. Não é à toa que o 13 é o governo aqui vermelho do Brasil, né? Aí repete de novo, infinito. 13 antes, o que diz em Apocalipse 13? E será necessário que todos aqueles que queiram comprar ou vender tenham o número da besta. E o seu número é 666. Para poder, porque eles vão pregar a eternidade sem Deus, a eternidade sem Deus, mais marcados pela besta. Eles vão pregar como é que diz? Que ninguém vai morrer, entendeu? Que ninguém vai morrer se tiverem a marca, entendeu? Eles vão pregar segurança se tiver a marca. E eles vão pregar eternidade com o diabo. Shalom, Sandra. Agora presta atenção. 5. 8, 13, 8, 5. 5 é o número da manipulação genética. Por que, Marruth, que é o número... Boa noite, Daniele. Por que é o número da manipulação genética? Presta, paz de Cristo, Marisa. Presta atenção. O que você tem? 5 sentidos. Visão, audição, olfato, fala e tato. Então, eles estão mexendo no nosso corpo. Presta atenção. No nosso corpo. E ele vai conseguir mexer no corpo de muitos. Olha agora aqui, ó. 8, 13, 8, 5. Manipulação genética. O 5 também é um número de totalidade para Deus. Presta atenção. O número 5 para Deus representa a graça de Deus. Mas aqui ele representa a manipulação do corpo humano. A manipulação dos 5 sentidos. Entendeu? Exatamente, exatamente. Então, eles vão manipular os 5 sentidos para que você perca a tua conexão com o Pai. Entenderam como é que é? Aí o 13 repete de novo, quer dizer, é o número do governo. Ele está entre como é que diz? O que eles estão prometendo, de vida eterna que eles vão prometer, manipulando os 5 sentidos do homem, e retorna o número 13 de novo. Mas tem um detalhe, termina com o número 8. O que quer dizer esse número 8? Esse número 8 quer dizer que Jesus vem trazendo a eternidade com ele
para sempre. E vencendo o 13. Irmãos, que coisa interessante, né? Eu fiquei ontem pensando. Olha isso, olha isso. Boa noite, Fatinha. Eu não sei se vocês estão conseguindo, eu estou conseguindo me expressar naquilo que eu estou, né? Presta atenção, 8, infinito. Lembra do mito. 100 dias era o infinito. Presta atenção. Ali era um aviso para nós. Esse cometa que está aí, esse cometa 3 Iatras, é um aviso para nós. Ele não vai nesse momento fazer nada, mas que ele está mexendo com o clima, ele tá. Tá entendendo? Tô clara, né? Então tá bom. Tá mexendo com o clima, ele está. Tá? O 13 tá tomando conta. Não tô falando nem do partido que tá aí, não. Eu tô falando de em geral, as duas bestas, tá? Então, eu não sei se vocês viram, mas o leãozinho, né? O leãozinho 14, agora instituiu guerra, né? Aos aqueles que creem somente na Bíblia, aqueles que estão no sola Escritura, aqueles que não aceitam as outras, né, vertentes, e ele já declarou guerra, exatamente, só usava o infinito deitadinho, bem deitadinho, é o número 8. Ali foi o início de tudo. Apocalipse 13 é o apocalipse do governo, é o número do governo. Volta o 8, porque eles estão já pregando. O que o Elon Musk está pregando? Que se você puser o Neuralink na tua cabeça, você vai ser eterno. Eles estão pregando a eternidade através da marca. E o povo vai acreditar. Isso é que é pior, o povo vai acreditar. Eles vão manipular os 5 sentidos do homem. Vão prevalecer com essas pessoas como o número, que vai, o próximo número é o 13. Mas por fim, Jesus vem e derrota a todos, que é o que nós vamos falar hoje, sobre o lagar, o pisar do lagar da ira. Gente, é muito tremendo, viu? É muito tremendo. Eu vou tentar ver se eu consigo, tá? Explanar como ele explanou. Mas é o que eu tô falando, já passei já passei o canal dele, para vocês ouvirem lá. Então eu vou falar aqui, então vai ficar mais fácil de vocês entenderem lá o que ele está falando, quem não entende muito espanhol. Então não confiem só no que eu estou falando, vão lá ouvir dele, tá? Porque eu só estou transcrevendo aquilo que ele trouxe, tá? Irmã Ruth, você gosta desse Javier Palacios? Gosto, um homem de Deus. Um homem de Deus, ele é médico, já de idade. Ele dedicou a vida dele à medicina e à pregação da palavra. Ele não ganha um tostão para fazer isso, nenhum tostão para fazer isso. Um homem íntegro você vê, porque a fala dele é a mesma, entendeu? A fala dele é a mesma o tempo todo. Então, meus irmãos, ele tem 20 anos que ele prega a volta de Jesus, 20 anos pregando a volta de Jesus. Faz mais ou menos 8 anos que eu o sigo. Deus me levou até ele, Deus me levou até ele. O canal dele é Shalom 132, entendeu? Deus me levou ao canal dele para eu poder aprender, aprendi muito com ele. Aconselho a quem tem facilidade para entender o espanhol, não é difícil, é só ficar ouvindo um pouquinho que você vai aprendendo, entendeu? Quem puder, vai lá e escuta dele, é a reta final 175, tá? Que ele fez ontem, tá certo? Então presta atenção aqui. Essa numeração que veio, essa, como é que diz? Essa frequência que esse 3 Iatras está trazendo, presta atenção. Ela é um aviso para nós. O número 8 final termina, é o novo começo com Jesus, entendeu? É o novo começo é reta final, não é rota, reta final 175. Aqui, ó, é uma advertência espiritual, é uma profecia codificada. Entendendo? É uma profecia codificada. Mas olha como Deus é maravilhoso. Eu falo que a gente aprende com os irmãos, né?
Um aprende com o outro, porque nós somos um corpo. E o corpo de Cristo não tem privilégio para ninguém, entendeu? Não tem privilégio para ninguém. Tem é o seguinte, é que Deus, conforme a gente vai se colocando na presença dele, conforme ele vai nos ensinando, aliás, nós vamos obedecendo, ele vai abrindo os nossos olhos. E ele nos leva a outros irmãos que também estão estudando a palavra. E outros irmãos que estão tendo entendimentos. Eu quero trazer um entendimento aqui para vocês, que eu fiquei hoje, uma irmã, agradeço a ela, né? Ela me mandou um vídeo hoje do pastor Falcão. Pastor, eu não lembro qual é o primeiro nome dele, mas é Falcão o nome dele. Eu não sei se ele é da Assembleia, de que igreja que ele é. Mas ele é um escatólogo. Gosto muito dele. Ele sempre faz live com o pastor Carlos Cardoso. Gosto muito deles. Tá? Gosto muito deles. E ele trouxe uma coisa muito interessante. E eu quero compartilhar com vocês. Ele disse o seguinte, que as contrações de parto, Napoleão Falcão, né? Obrigado, pastor, obrigado. Gosto demais dele, gosto demais. Um homem que tem, eu não conheço ele pessoalmente, mas a gente se identifica pela fala, né? O poder da palavra, né? É muito bonito de ver, né? A gente tem, as coisas que ele fala são tremendas. E eu aprendi com ele hoje uma coisa que eu não sabia. Você que é mãe aí, você lembra de quantas contrações você teve até você dar à luz? Eu não tive nenhuma porque a médica já arrancou mesmo. Comecei a ter e já arrancou de mim, né? Não pude ter contração, eu fiz cesárea nas 3. Mas quem teve parto normal, vocês lembram quantas contrações vocês tiveram? Vocês lembram quantas foram? Pois é, eu não sabia, irmãos. As contrações de parto, elas vão de 60 a 100. Escuta bem isso. As contrações de parto, elas vão de 60 vezes até 100 vezes. Quando chega no auge, o bebê nasce. Tá entendendo? Presta atenção, elas vão de 60 a 100 vezes. Mas o que tem que ver isso, Ruth? Tem que ver o seguinte, que quando ela tá no auge, nas 100 vezes, é o tempo da festa das trombetas, 100 toques de trombetas. Quando Paulo fala, porque Paulo, ele morreu no ano 63 depois de Cristo, acho que é mais ou menos isso, né? O Apocalipse foi escrito bem depois, né? Boa noite, Maria Júlia. João teve a visão, se não me engano, o pastor Luiz deve saber com exatidão aí. Mas Paulo, se não me engano, morre em 63 ou 64 depois de Cristo, né? Contração são a respeito das guerras. Sim, mas tô falando da parte aqui, eu tô falando de parte física mesmo. Presta atenção. De 60 a 100. A gente sabe que isso quer dizer os terremotos, tudo isso. Mas presta atenção, ó, de 60 a 100 contrações. Na festa das trombetas, quantos toques de trombeta são? 100 toques de trombetas. Paulo, quando fala, paz, Larissa, Paulo, quando fala para os Tessalonicenses que ao tocar da última trombeta, ele não estava falando da trombeta do Apocalipse, não, ele estava falando ao tocar da 100ª trombeta da festa das trombetas. Ele estava falando da 100ª trombeta da festa das trombetas. Isso tem tudo a ver com as 100 contrações que uma mulher pode ter. Ela vai ter de 60 a 100 contrações. Entenderam, irmãos? Para ter a criança. Isso liga. Quando eu vi isso, eu fiquei... Na hora me falou, aí, tá vendo? Ó, as 100 trombetas, as 100 toques de trombetas da festa das trombetas. Eles estão alinhados. A dor de parto com a festa das trombetas. Então, meu irmão, quando a dor de parto estiver no extremo, é o toque da 100ª trombeta. E nós seremos levados com Cristo. Que coisa, eu tô assim, eu fiquei admirada. Eu falei, meu Deus, glória a Deus por essa mensagem, que eu tava tão arrebentada aqui. Eu tava tão triste de passar a noite do jeito que eu passei, que eu tava triste. Mas o Senhor alegrou meu coração com isso daqui.
Presta atenção. Agora eu queria que você... Duas informações, agora eu quero uma terceira informação passar aqui. Eu fui pesquisar sobre, porque me incomodou muito, o Salmo 119, no versículo 160, na Bíblia espanhola, está escrito assim: a soma da tua palavra é a verdade. Nas nossas Bíblias, eu estou aqui com várias Bíblias abertas, estou com a King James, só para vocês terem ideia. Estou com a hebraica, vou colocar aqui para vocês verem. Estou com a de Jerusalém, estou com a NVI, estou com a, como é que chama? A minha que eu gosto de ler todo dia, essa daqui, como é o nome dele? Do João Ferreira de Almeida, e estou com as outras lá do outro lado, que não dá para ir pegar agora. Nenhuma fala como está na Reina Valera espanhola. Presta atenção. Lá diz assim: a soma da sua palavra é a verdade. Por que que isso é tão importante? Irmãos, presta atenção. Existem coisas que foram tiradas da palavra que elas fazem toda a diferença. Presta atenção. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: o princípio da tua palavra é a verdade. Tuas normas são justiça para sempre. Eu estou lendo, presta atenção. Salmo 119, 160. Versículo 160. Quer ver? Na hebraica diz assim, ó. Vou ler aqui na hebraica. Cadê você? Aqui. A principal coisa sobre a tua palavra é que ela é a verdade. Olha como distancia. Quer ver? Vou ler na King James. Diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Olha isso. Vou ler na Almeida. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Tá igual a King James. Vou ler agora na NVI. Cadê você? Aqui. A verdade é a essência da tua palavra. Boa noite, Meire. Estão entendendo? Olha isso aqui. A verdade é a essência da tua palavra. Nenhuma diz a soma da tua palavra. Tem algo, eu sou a verdade. Mas olha, presta atenção. Agora, se você coloca a soma da tua palavra, como está na Reina Valera, muda o sentido. Irmãos, a soma é o contexto, é toda ela. A soma dela é a verdade. A palavra de Deus, presta bastante atenção no que eu vou falar. A palavra de Deus, ela está escrita, ela se responde a si mesma. O velho responde no novo, o novo responde no velho e as coisas vão acontecendo. Então, essa soma da tua palavra é a verdade, ela deixa mais amplo esse entendimento. Então, eu coloquei em todas as minhas Bíblias, eu escrevi. Em todas elas eu escrevi: a soma da tua palavra é a verdade. Eu acrescentei a palavra soma. Como está escrito na Reina Valera, tá? Espanhola, tá? Reina Valera eram dois padres que traduziram para o espanhol, tá? É o Reina e o Valera, tá? Então, aqui diz, a soma da tua palavra. Aí eu fui procurar no Google e coloquei lá, a soma da tua palavra é verdade, e lá dá. Mas ele diz que infelizmente, em várias, como é que diz? Compilações da Bíblia, entenderam? Em várias traduções da Bíblia não aparece assim, mas a escrita original é essa: a soma da tua palavra é a verdade. E isso faz toda a diferença. Entenderam? E o que nós vamos estudar agora, isso está no nosso contexto aqui, tá? E eu quero que você fique agora, se você puder anotar o que eu vou te passar, tá? Nós vamos fazer um estudo aqui. Eu compilei lá da live 170, tô pedindo, entrem no Shalom 132, reta final 175. Vocês vão ouvir o que eu vou falar aqui, eu vou tentar tentar explicar. Eu não sou como ele, eu quero que vocês entendam bem. Eu faço o meu máximo para trazer para vocês.
Eu estou trazendo porque tem a Berenice, tem vários irmãos que não entendem o espanhol, né? Então pedem para eu trazer a live. Então, quando a live é algo que eu vejo que tem algumas lives que são só informações, né? E repetição do que ele já falou. Quando é assim, eu não faço a compilação. Mas quando é como essa de ontem, aí eu fiz toda a, como é que diz? Eu escrevi tudo, deram aqui 5 páginas. 5 páginas, tá? Do que eu escrevi aqui. Então, eu vou começar a ler com vocês. É o lagar da ira de Deus. Nós vamos começar a ler em Apocalipse 14, acho que é isso. Espera aí, só um pouquinho, gente. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Apocalipse 14. Presta atenção. Então, eu vou tentar trazer o máximo que eu puder aqui, tá, gente? Tá? É o seguinte, diz assim, Apocalipse 14, versículo 14. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Então, presta atenção. Quando Jesus subiu ao céu, o que aconteceu? Uma nuvem branca o envolveu, não foi isso? Tô certa ou tô errada? Vamos lá em Atos para ver se eu tô certa? Nós vamos mandar... vocês têm paciência para ouvir? Se tiverem, senão eu divido isso aqui em 2 etapas, tá? Se tiverem paciência, porque vai demorar um pouquinho. Eu tenho que colocar aqui para vocês tudo certinho, tá certo? Então, Atos 1, vamos lá para Atos 1, diz assim. Deixa eu ver aqui. E estando com eles, no versículo 4, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, quer dizer, daqueles dias que ele estava. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, gentios, e até aos confins da terra, nós aqui. E enquanto dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Então ele estava conversando com os discípulos, e de repente os discípulos perceberam que ele estava subindo. E uma nuvem o recebeu. Marca isso, uma nuvem o recebeu. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 1, versículo 9. Aqui está dizendo, olhei, e eis uma nuvem branca. E assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice aguda. Presta atenção. Exatamente, pastor. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, lança tua foice e cega. E já é vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra. Irmãos, presta atenção. Seara da terra. Não é a seara dos filhos de Deus. Não, a seara da terra está madura. O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte. Eles já completaram o nível de pecado que eles tinham para completar. Entenderam? Eles já ultrapassaram o limite deles. Entenderam? Presta atenção. Essa seara que está madura, é o pecado que já alcançou níveis estratosféricos. É isso que está maduro. Já chegou o limite, já não tem mais o que fazer, já não há reconciliação, não há perdão. Presta atenção, olha aqui, ó. E outro anjo saiu do templo clamando com grande voz, assentado sobre a nuvem, lança tua foice e cega, e já é vinda a hora de cegar, de colher, porque já a seara da
terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Quer dizer, foi cortada, foi tirada. E saiu do templo que está no céu outro anjo. Então tem um templo no céu, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. No livro de Enoque fala sobre isso, os anjos que têm poder sobre determinadas coisas no céu. Esse tem poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras, o seu pecado já não tem mais o que fazer. Eles já chegaram no limite, eles já amadureceram tudo. O nível deles diante de Deus já transbordou. Então é hora de colher, é hora de secar, de pegar. E o anjo meteu a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Olha isso. E lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade. E saiu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Presta atenção. 1.600 estádios dá 296 quilômetros quadrados de sangue, até aos freios dos cavalos. Você sabe onde que é o freio do cavalo? É acima das pernas do cavalo. Vai ficar coalhado de sangue. O lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios, 296 quilômetros quadrados. Mateus 24:7, vamos lá. Mateus 24:7. Já está anotando aí? Anote aí, para a gente não se perder. Mateus 24:7. Opa, não, 27, desculpa. Mateus 24:27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Exatamente, freio está até a boca, exatamente. Porque você freia aqui, né? Ele vai para cima das pernas, né? Acima das pernas. Aí, irmãos, eu fui pesquisar uma coisa. Eu fui pesquisar como é que foi no tempo, o que aconteceu. Presta atenção que eu vou falar aqui. O que Flávio Josefo fala sobre o dia que Jerusalém foi invadida. Eu quero que você escute, para você não pensar que isso que está escrito aqui, presta atenção, isso aqui é figura de linguagem. Presta bastante atenção. Isso aqui não é figura de linguagem, isso aqui vai acontecer. O que está dizendo aqui é a verdade, é o que vai acontecer. Em 296 quilômetros quadrados, o sangue vai ficar até o freio dos cavalos, como disse a Lu Kelly aqui. O freio está na boca, né? A boca, o pescoço dele, então quer dizer, vai ficar no pescoço, acima das pernas do pescoço. Olha isso. Flávio Josefo, no seu livro Guerra Judaica, volume 6, página 406. Escuta o que ele fala. No entanto, embora tivessem piedade daqueles que assim pereceram, não tinham sentimentos semelhantes pelos vivos, mas atropelam todos os que caíam em seu caminho. Entupiam os becos com cadáveres e inundavam toda a cidade com sangue, de tal forma que muitos dos incêndios foram estendidos pela torrente sanguinolenta.
Vocês estão entendendo isso aqui? Isso aqui eu fui pesquisar, e achei isso daqui. Olha para você ver. Olha para você ver. Não era tanta gente, quer dizer, bastante gente para uma cidade. Mas olha como que uma cidade pode ficar entupida de sangue. Presta atenção. Em Enoque, 1º de Enoque, capítulo 100, diz assim: o cavalo caminhará sobre o sangue dos pecadores até o peito. Olha isso, no livro de Enoque. E a carruagem afundará até o topo, naqueles dias. Que dias? O dia do lagar da ira do Senhor. Ali, naqueles dias, os anjos descerão aos lugares secretos. Eles reunirão em um só lugar todos aqueles que deram auxílio ao pecado. Aí eu encontrei um outro livro apócrifo, que chama Oráculo de Sibilino, que diz assim: ai de ti, terra de Gog e Magog, situada no meio dos rios da Etiópia, quão grande derramamento de sangue receberás. Guarda isso aqui que eu estou falando, nós vamos estudar isso aqui daqui a pouco. Quão grande derramamento de sangue receberás, e serás chamada morada do julgamento entre os homens, e a tua terra úmida beberá sangue negro. Presta atenção. Isso aqui eu estou colocando um enxerto, tá? Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz depois da live, que eu fiquei impressionadíssima com tudo que eu ouvi, e eu fui pesquisar aonde se falava, sem estar dentro da Bíblia, mas aonde se falava sobre isso. E eu encontrei mais um. No 4º livro de Esdras, tem o livro 4 de Esdras, tá? Não é só um, tem vários livros de Esdras. Ele diz assim, no capítulo 15: o sítio que Nabucodonosor fez em Jerusalém por 3 anos e meio foi horrível. Pior do que ele foi o que o Bigodinho fez com 3 anos e meio, exatamente, ao menos 6 milhões de judeus. Diz que no total, pastor, no total mesmo, diz que morreram mais de 15 milhões de pessoas entre judeus e os, como é que diz? E as raças que ele não queria, né? Uma delas é dos ciganos. Que coisa incrível, né? Coisa tenebrosa. Olha aqui, ó. Se for olhar isso daí, o que eles fizeram de sangue foi uma coisa tenebrosa. Foi, meu Deus. Olha o que diz no livro 4 de Esdras, capítulo 15, versículo 35 e 37, diz assim: eles se enfrentarão e derramarão uma forte tempestade sobre a terra, e a sua própria tempestade, e haverá sangue da espada tão alto quanto o ventre de um cavalo, a coxa de um homem e o jarrete de um camelo. E haverá medo e grande tremor na terra. Aqueles que virem essa ira ficarão horrorizados e serão tomados de tremor. Gente, isso aqui não é pouca coisa, não. Olha, eu comecei a entender, presta atenção, quando deu esse vendaval aqui, né? Deu essa chuva horrível, que foi medonha, era desesperador de ouvir a chuva, desesperador de ouvir. Eu comecei a imaginar o que era isso aqui, gente. O que vai ser isso aqui. Agora eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou ler dentro da palavra, tá? Isso aqui é o que eu trouxe que está fora da palavra. Presta atenção. São livros que eles consideram apócrifos, que deveriam estar na Bíblia, mas não estão, mas tudo bem, né? Vou fazer o quê? No Salmo 2:9, diz assim, olha, vamos lá para o Salmo 2, versículo 9. Gente, que Deus me ajude, que eu consiga estar fazendo vocês compreenderem o que eu estou falando, porque eu às vezes me complico nos meus próprios pensamentos, tá? Eu vou divagando e, né? Diz assim, capítulo 2, versículo 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Presta atenção. Pois é, e fomos avisados antecipadamente da chuva. Imagina se não tivesse.
Não sei se o senhor passou. É Campo Mourão ontem. Campo Mourão foi muito afetado. Campo Mourão ontem foi uma coisa horrorosa também. Olha isso aqui. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Aí eu acho que foi pior que aqui, viu? Aí eu acho que foi pior que aqui. Joel 3:13. Vamos lá para Joel 3:13. O Javier Palácio diz uma coisa muito interessante. Nesse versículo 2:9 aqui de Salmos, estão ocorrendo coisas, muitas coisas diante dos nossos próprios olhos. Nós estamos vendo aí. Eu não sei se vocês viram a presidente do México, né? Que ela é uma mulher. Não lembro o nome dela agora. Mas ela disse o seguinte. Que não tem Deus que arranque ela do governo do México. O daqui também disse, né, que ele é mais santo que Jesus, né? O daqui diz que ele é mais santo do que Jesus. O Macron disse que ele está mandando Deus embora da França. Não sei se vocês viram, né? O pessoal lá de cara pintada não, os de capa preta estão destruindo as livrarias que vendem Bíblias. Vocês viram isso? Estão destruindo as livrarias que vendem Bíblia. Olha isso aqui, Joel 3:13. Vamos lá, Joel 3:13. Diz assim: lançai a foice. Lembra? Na vindima, que o anjo mandou que Jesus lançasse a foice? E ele estava numa nuvem? Presta atenção, irmãos. Marca isso. Jesus foi numa nuvem. Jesus está vindo numa nuvem para pisar o lagar. Marca isso na tua cabeça. Marca aí. Olha o que diz aqui em Joel 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Entendeu? Não tirava ele do poder, morreu na mesma cidade. Pois é isso aí, Deus opera. Aqui, ó. Joel 3:13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Irmãos, presta atenção, os governos do mundo estão se rebelando contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Anota na tua Bíblia, isso daí é Apocalipse 14, tá? Anota aí. Joel 13:13 é Apocalipse 14:14. Tá? É isso aí. Em um versículo tá falando tudo o que está escrito em Apocalipse 14:14. Presta atenção. Então, onde que isso vai começar? São 296 quilômetros quadrados. Então, quer dizer, é numa região só. Entendeu? É numa região só. Aonde vai começar? Que país isso vai começar? Nós vamos ver agora. O primeiro país a começar será no Egito. Quer ver? Vamos para Isaías 19. Eu não sei se a Paula tá aí. A Patrícia, aliás, se a Patrícia tá aí. Ela assistiu a live, se eu não me engano, ela assistiu a live. Só para ela me dar se eu não tô saindo fora daquilo que... Quer dizer, eu saí um pouco fora naquilo que eu coloquei ali, né? Que eu fui pesquisar. A Apocalipse fala sobre Joel, volta... Exatamente, aqui, ó. Então, vamos lá. O primeiro país está em Isaías 19, do versículo 1 até o 25. Diz assim, ó. Presta atenção aqui. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem. Olha lá, ó. Nuvem, lá no Apocalipse. Aliás, nuvem em Atos dos Apóstolos. Jesus é recebido, a nuvem vem buscar ele. Então, assistir, né? Você tá aí, né? Então, se eu estiver fora, por favor, dá um alô pra mim, tá? A única coisa que aqueles textos eu coloquei foi da minha parte mesmo, tá? Que eu fui pesquisar. Eu ia falar no final, mas eu achei interessante falar agora. Então, presta atenção.
Jesus foi lá, recebido numa nuvem. Jesus está sobre a nuvem para pisar o lagar. E olha aqui. Olha, em Joel também fala da nuvem. Olha aqui, ó. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira e virá ao Egito. Paz do Senhor, Rita. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face. E o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará com o seu irmão, e cada um contra o seu próximo. Quer dizer, será uma guerra de, como diz, fogo amigo. Entenderam? Será uma guerra de fogo amigo. Cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho. E eles consultarão os seus ídolos, e encantadores e adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios na mão de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará. Diz o Senhor dos exércitos, e faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Gente, vocês viram o que eles fizeram esses dias no Egito? Vocês viram? Estavam todos os faraós do Egito lá representados. Fizeram uma festa, inauguração de um museu, alguma coisa assim. E fizeram bem naquelas pirâmides, que tem tudo a ver com a constelação de Órion. Elas seguem as Três Marias certinho. Foi um museu, né, pastor? Pois é. Aquilo ali, irmãos, aquilo ali é assinte a Deus, aquilo ali é afronta ao Todo-Poderoso. Ali foi feita invocações de demônios. Ali foi feita abertura de portais. Eles estão cutucando a Deus para que Deus venha sobre eles. E é o que vai acontecer. Presta atenção. Também os rios apodrecerão e se esgotarão. Vai secar os rios e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão. E os pecadores gemerão e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino. O Egito é o maior fabricante de fio. Você sabia disso? Os maiores, a maior, como é que diz, algodão, fio egípcio. Você já viu os lençóis de fio egípcio? Custa uma fortuna. Olha aqui, ó. E os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direi, sou filho de sábios, filhos de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Isso aqui é a ceifa da vindima. Isso aqui é o início do lagar da ira de Deus. Agora, o informente do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornarão os príncipes de Zoan. Irmãos, por um acaso, vamos combinar. Os nossos governantes não são loucos? Os que governam o mundo não são loucos? Você já parou para observar quem são os governantes do mundo? Vocês viram aquela imagem do macarrão lá na França, cheirando aquele talco do Satanás? Vocês viram isso? Vocês viram o da Colômbia, desvairado na rua, totalmente dopado do pozinho do Satanás? Vocês viram que a maioria dos governantes do mundo são todos que cheiram o pó do Satanás? Ciro, né? Lá do Nordeste e outros mais, né? Cheiram o pó de Satanás. Fora os pileques que eles tomam, na verdade.
O daqui, o Senaqueribe daqui, enquanto estava vivo, né? Até xixi na calça fazia, de tanto pileque que tomava. Precisava ser retirado das embaixadas correndo, para não passar vergonha, tá? É coisa terrível, vocês são loucos. Olha aqui, ó. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan. E enganados estão os príncipes de Nof, eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das tribos. E aí vai vindo aqui, eu vou chegar no 25, tá? Pra gente poder, senão vai demorar muito. Diz assim, porque o Senhor dos Exércitos os abençoará dizendo, né? Depois de tudo, porque existem os remanescentes. O Egito não vai ser exterminado, ele vai ser purificado. Presta atenção, mas não exterminado, porque o Egito vai existir junto com Israel. Presta atenção nisso aqui. Porque o Senhor dos Exércitos abençoará dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra das minhas mãos, e Israel, a minha herança. Então o Egito está junto daqueles que vão permanecer no milênio. Eu devia ler tudo, né? Mais fácil, mas senão eu vou terminar essa live, eu nem sei que hora. Vocês aguentam? Se vocês aguentarem, a gente vai em frente. Aqui, ó, naquele tempo haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã. 5 cidades na terra do Egito que vão falar a língua de Canaã. Qual é a língua de Canaã? É o hebreu. E farão juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira. Isso aqui já é milênio, tá, irmão? Isso aqui já é milênio, tá? Já é milênio. Mas eles vão passar pelo lagar da ira de Deus. Vai ser o primeiro país a sofrer as consequências do lagar da ira. Então, presta atenção aqui. Olha lá. Jesus, ele vai pisar o lagar antes de estar no Monte das Oliveiras. Presta atenção. Vai ser o momento da ira. Vai ser o momento da guerra. Presta atenção. Isso se refere ao pisar o lagar. Tem nações que vão ser pisoteadas e não sobrará nada delas. Elas não passam ao milênio. Presta atenção. Tem países que não passarão ao milênio. Outras serão restauradas, como o Egito, tá? É um futuro juízo, humilhação às nações, o pisar do lagar. Haverá salvação para muitas nações. Juízo e caos e destruição virão. Jesus, ele vai descer, mas não descer na terra, ele vai descer na nuvem. Ele vai andar sobre a nuvem, ele vai montar na nuvem. E de cima dos ares ele vai fazer, Shalom Etienne, ele vai fazer toda esse pisar do lagar, tá? Com a sua presença, com a presença de Jesus nesse tempo, as pessoas vão implodir. Escuta isso. Com a presença de Jesus nessa nuvem sobre a terra, tá? No pisar do lagar, as pessoas vão implodir. Haverá sobreviventes que vão se converter a Jesus. Presta atenção. Aqui no versículo 25 diz, né? Esse meu povo, porque o Senhor dos Exércitos abençoará o Egito, dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, a obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Presta atenção, gente, para eu poder aqui. Isaías 19, no versículo 14, peraí, tô aqui, 14 ao 21, deixa eu ver aqui. Aqui diz assim, naquele tempo os egípcios serão como mulheres, e tremerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Só para você ver o nível da situação. Tá? A Síria também será resgatada, ela será a obra das mãos do Senhor, e Israel será a sua herdade. A segunda nação a ser
a ser visitada no lagar da ira do Senhor. Será o Irã, o Elão, que está em Jeremias 49. A gente sempre falou que Jeremias 49, essa destruição viria agora na guerra de Jerusalém. Não, irmãos. Essa destruição, ela vem no lagar da ira de Deus, tá? Ela vem no lagar da ira de Deus. Vamos lá para Jeremias 49. Profecia contra os elamitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão. Isso aqui é o lagar da ira de Deus. Anota aí na tua Bíblia, que eu vou até anotar na minha aqui, ó. Lagar da ira. Apocalipse 14, tá? Então, Isaías 19 e Apocalipse 14. O Jeremias 49, versículo 34, é Apocalipse 14, tá? Diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias. Eu não estou lendo ele, eu estou fazendo uma compilação do que ele escreveu, do que ele falou na live dele, tá? Gente, deixa eu me concentrar aqui, senão eu não consigo me concentrar, tá? Porque é uma parte difícil, eu estou tentando transmitir um pouco do que ele falou, tá? Então, deixa eu vir aqui. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira. Diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Eu estou lendo Jeremias 49, versículo 34 em diante. Então, presta atenção, irmãos. Qual é o pacto que Deus tem com o Egito? Lembra de Agar? Estão lembrados de Agar? Agar era uma egípcia. Lembra que o anjo falou com Agar no deserto? Estão lembrados disso? Então, quando Sara manda Jacó despedir Agar com o menino, presta atenção, hein? Aquele menino tentou matar Isaac, por isso Sara pede para Abraão mandar ele embora. Porque ele ia matar Isaac, ele tinha raiva de Isaac. E ele não era uma criança, ele já era um rapazinho de 18 anos na época. Então presta atenção. Ele despede Agar, e Agar não tem água, não tem mais nada, está desesperada, ela põe o menino para morrer no lado e ela fica de frente, observando o que ia acontecer e chora. E o anjo vem e faz um pacto com ela. E diz que o filho dela ia ser como os jumentos, né? Ia ser como os jumentos, ia ter como é que diz, a força do jumento, né? E ali ela é uma egípcia. Então Deus tem amor pela terra do Egito por causa de Agar. E o que ela faz? Ela pega uma egípcia para se casar com Ismael. E dali do Egito, junto com Ismael, se formam grandes nações, 12 nações árabes. 12 nações hebreias, né? 12 tribos hebreias e 12 tribos árabes. Presta atenção. Então existe um pacto entre Deus e Agar. Por isso o Egito é preservado. Existe um pacto entre Elão e Deus. Qual é o pacto? Ciro. Ciro abençoou, né, o rei dos Medos e Persas, abençoou o retorno de Jerusalém. Ester esteve no governo de Elão, da Pérsia. Então existe ali vínculos que não deixam, porque Deus
ele é fiel àquilo que ele promete, ele é fiel àqueles que são fiéis a ele. Ciro foi fiel a Deus, cuidou do povo de Israel. Esther conseguiu, foi a rainha, e conseguiu do rei que Amã não conseguisse matar os judeus. Então existe um elo de fidelidade e Deus não quebra sua fidelidade. Por isso essas nações vão permanecer até o fim, elas vão passar o milênio, certo? Então vamos lá, deixa eu me achar aqui. Então, a Pérsia é o Irã de hoje. O Iraque, Babilônia, presta atenção aqui. Isaías 13, vamos lá, Isaías 13, vai falar sobre a Babilônia. Isaías 13, versículo 19 e 20. Diz assim: a Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, destruição total. Quando Deus as transtornou, nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão os avestruzes, e os sátiros pularão ali. E as feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vizinhos. Isso aqui são demônios, tá? Como também os chacais nos seus palácios de prazer. Seus palácios de prazer. Pois bem perto já vem chegando o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Quando que isso aqui começou? Paz de alça para você também, Daiane, né? Acho que é a Daiane. Presta atenção. Quando que isso aqui começou? Começou com Ciro. Ciro derrubou a Babilônia, certo? E isso aqui vai acontecer até o final. O Iraque inteirinho será devorado. Não se esqueça que no Iraque começou a Torre de Babel. Toda a rebelião começou naquela região. Entendendo? Toda a rebelião começou naquela região. Então o Iraque será totalmente destruído, que é o templo da Babilônia, aonde começa a grande Babilônia. Eles vão ser exterminados. Quer ver? Vamos para Jeremias 50, 13. Jeremias 50. Gente, vocês aguentam mais um pouco? Ainda vou um pouquinho aqui. Se não aguentarem, depois vocês vêm, eu vou deixar a live salva, tá? Jeremias 50, versículo 13 diz assim: por causa do furor do Senhor, não será habitada, antes se tornará em total assolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assolará, vendo todas as suas pragas. Olha isso. Preparai-vos para cercar Babilônia, todos os que armais arco, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque pecou contra o Senhor. Lembra que o filho aliás, o neto de Nabucodonosor pegou todos os utensílios da casa de Deus e colocou numa rave, né? Colocou num bacanal que ele estava fazendo, onde suas prostitutas bebiam as taças do Senhor, do templo do Senhor? Pois é. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu, caíram seus fundamentos, estão derribados os seus muros, porque esta é a vingança do Senhor, vingai-vos dela, como ela fez, fazei-lhe. Quer ver? Vamos para o versículo 40, deixa eu ver. Diz assim: como quando Deus transtornou a Sodoma e Gomorra e aos seus vizinhos, diz o Senhor, assim ninguém habitará ali, nem morará nela, filho de homem. Como Sodoma e Gomorra, está confirmando o que nós lemos em Isaías. Como Sodoma e Gomorra, ninguém vai habitar nela. Vocês lembram do Saddam Hussein? Pois é, vocês sabiam que ele quis reconstruir a Babilônia? Vocês sabiam que ele quis reedificar a Babilônia de novo? O que que Deus fez? Mandou a águia lá e passou ele, né, na cordinha. Lembra disso?
Foi por isso, irmãos. Foi por isso que Deus permitiu que ele fosse morto. Porque ele queria reedificar a Babilônia outra vez. Ele queria reedificar todos aqueles muros, tudo aquilo ali, ele queria reedificar de novo. Por isso Deus permitiu que ele fosse morto como ele foi. Porque ali existe uma maldição, não pode ser reedificado. Entendeu? Então vamos lá. Ciro Grande fez parte desse juízo. Quando vem agora Jesus no lagar da ira, ele completa o juízo e eles se acabarão totalmente. Entendeu? Totalmente. Então, irmãos, presta atenção. Por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque esse tema está para acontecer. Isso aqui que nós estamos falando aqui agora está para acontecer. Presta atenção. Quarto país são os árabes. Quarto país, os árabes. Isaías 21. Presta atenção. Isaías 21, 13. Isaías 21, versículo 13 até o 17. Diz assim: peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó viandantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos, os moradores da terra de Tema, encontrar os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá. Você viu o nome aqui? Quedar. E os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim disse o Senhor de Israel. Entendeu? Não. Gog e Magog é depois. Nós já vamos chegar lá. Gog e Magog é depois. Não é aqui, não. Presta atenção. Olha aqui, ó. O Javier Palacios, ele disse o seguinte, que vão ser 10 dias. 10 dias de juízo pleno em cima dessas nações. Eu estou procurando aonde que ele achou, mas ele fala de 10 dias. Ele fala que são 10 dias de juízo severo contra essas nações. É o entorno de Jerusalém, gente. É o entorno de Jerusalém. São 296 quilômetros quadrados. Isaías 63. Vamos lá para Isaías 63. Diz assim, olha. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? O que é Edom? O que é Bosra? Ele está falando da Jordânia. Presta atenção. Ele está falando do país da Jordânia hoje. Com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está essa vermelha e a tua vestidura? Por que está vermelha esta tua vestidura? E as tuas vestes como as daquele que pisa as uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar. É o lagar. Aqui é Apocalipse 14, irmãos. Anota aí. Apocalipse 14, 14, repete em Isaías 63. Por isso eu pedi para vocês, presta atenção. Eu pedi para vocês marcarem na sua Bíblia. A soma da tua palavra é a verdade. Olha o somar de Isaías, Apocalipse, Jeremias. Isso tudo está conectando. Presta atenção. Olha aqui, ó. Por que está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa as uvas no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou nas minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Lembra que Jesus virá com as suas vestes salpicadas de sangue? Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado.
E olhei, e não havia quem me ajudasse, e espantei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derribei por terra. Presta atenção, irmãos, presta atenção. Lá fala, né, que ele veio num cavalo branco, não é isso? Para pisar, aliás, para colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o auge final disso aqui. É o que alguém perguntou sobre Gog e Magog. Porque Deus vai tratar depois com todas as nações da terra. Ele está fazendo um tratamento agora com aqueles que estão ao redor de Israel, com aqueles que movimentam tudo contra Israel. Presta atenção. Olha aqui, ó. E ele vem com roupas salpicadas de sangue. Dedã é o remanescente, ele será poupado. Em Jeremias 49, vamos lá para Jeremias 49, né? 7:17 fala sobre eles. Vamos lá, Jeremias 49. Aguenta aí, gente, eu tô quase... eu acho que eu vou terminar amanhã. Espera aí, Jeremias 49. Deixa eu achar aqui. Jeremias 49, versículo 7 ao 17, diz assim: Contra Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos, acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Os edomitas são os de Esaú, tá? São os de Esaú. Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificariam quando julgasse suficiente? Mas eu despi a Esaú, Esaú é Edom, tá? Descobri os seus esconderijos e não se poderão esconder. E destruída a sua descendência, é destruída a sua descendência. Como também seus irmãos, eles vão ser destruídos, e seus vizinhos, e ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, as tuas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor, eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente beberás. Deus está falando de destruição, copo da ira, taça da ira. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações, para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, levantai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens, quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto, todo aquele que passar por ele se espantará, e assobiará por causa de todas as suas pragas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra. Não vai sobrar nada, irmãos, não vai sobrar nada. Presta atenção. Não vai sobrar nada. A situação é muito séria, a situação dele já está chegando, já está aí, tá? O remanescente será poupado, presta atenção, o remanescente será poupado, tá? Edom e Bosra, né, como foi com Sodoma, essa região é a região da Jordânia, presta atenção, ela está no perímetro que vai ser
dos 296 quilômetros quadrados que vai ter sangue. Irmãos, eu acho que eu vou continuar amanhã, porque tem muita coisa ainda aqui. Tem bastante coisa, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar amanhã, senão nós vamos mais 1 hora aqui em tudo isso aqui. É bastante coisa, entendeu? As 12 tribos de Ismael, não todas vão ter remanescentes. A Arábia, ela não será destruída, ela será castigada, mas destruída totalmente não. A Arábia não. Agora, esses povos que são destruídos não fazem parte de Ismael, tá? Fazem parte de Esaú. Tem que entender isso. Faz parte de Esaú. A Babilônia não faz parte também de Ismael. Ela faz parte dos filhos, dos outros filhos aliás, dos filhos, são jafetitas, né? São jafetitas, entendeu? E alguns são semitas, tá? Então tem que prestar muita atenção disso. As 12 tribos de Ismael, elas vão sofrer, mas não vão virar Sodoma e Gomorra. Agora, Edom vai. Edom, o Líbano também acho que vai. Mas aí eu vou ver isso tudo amanhã, tá? Eu vou ver amanhã, porque é o seguinte, se eu for continuar aqui, eu não vou passar como precisa ser. E não vai dar tempo. Mas anotaram até aí? O anjo deu água para Ismael, significa que muitos ismaelitas receberam. Exatamente, como já tá, né, pastor? Tem muito ismaelita sendo salvo, muito ismaelita com sonhos tremendos, é coisa de louco. Muito egípcio se convertendo. Tem aquela igreja cópita, o senhor já viu aquela igreja, a maior igreja do mundo, feita numa caverna? Aquele bairro que tem no Egito, né? O bairro do lixo, o senhor já viu isso daí, pastor? Que a maioria são todos cristãos, eles são renegados, né? Eles são jogados, eles trabalham com lixo e eles ganham uma nota com lixo. Eles trabalham com lixo e ganham uma fortuna com lixo, entendeu? Exatamente. E ali, e eles são todos crentes, é a coisa mais linda ver eles cantarem. O culto, eu assisti um culto deles na internet que eu fiquei impressionada no YouTube. É a igreja do lixão. É a igreja feita numa caverna. São quantos mil? São mil assentos, né? Não sei quantos 1000 assentos. É a igreja que mais cresce. Então o Egito tem muito, tem os cópitas, né? Os cópitas no Egito, que é coisa linda o trabalho deles. Fora o que Deus está convertendo de muçulmano através de sonhos, entenderam? Eu vou deixar marcado aqui aonde eu encerrei. Vamos falar sobre Edom e Bosra amanhã, tá? Fica mais fácil. Então, nós estamos vendo a profecia, nós estamos vendo a mensagem angélica, né? Aonde os homens não estão conseguindo chegar para levar a palavra de Deus, os anjos estão indo pregar a palavra do Senhor. Nós estamos vendo isso. Nós estamos presenciando. Então, esse lagar da ira de Deus, isso aqui está para acontecer. Isso não está longe. Isso está próximo. A partir disso vem a batalha de Gog e Magog. Essa batalha é quando Jesus vem, no final dela, e pisa o Monte das Oliveiras com todos os seus santos. Entendeu? Exatamente, a palavra está se cumprindo de uma forma tremenda, tremenda. E nós, como que ficamos? Porque Deus vai ajustar sua conta com toda a face da terra. Todos, 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 todos. Sem exceção. E nós, como que fazemos? Nós temos que estar preparados para a vinda de Jesus. O Senhor vai nos tirar daqui, como disse, né? A visão daquele americano que eu achei maravilhosa. Eu mandei para alguns irmãos, não sei se viram. Eu mandei para alguns. E ali está dizendo que meia hora antes da ira final, Deus vai nos retirar daqui. Confirma aquilo que a gente vem pregando, que a gente vem falando, né? Que Deus nos livrará da ira, né? Deus nos livrará da ira. Então, meu irmão, nós precisamos confiar. A luta vem, a luta passa, e nós estamos firmes com Jesus, entenderam? Aconteça o que acontecer, o Senhor nos livrará do pior. Amém? E aqueles que forem para tombar, né? Tombar, vamos falar, não é morrer, tombar, né? Tombar aqui por amor a Cristo, que nós tombemos alegres e felizes como Estevão, entendeu? Como Estevão.
Então vamos ficar. Eu vou colocar lá nos meus stories, tá? Eu vou colocar nos meus stories o vídeo. Para quem quiser ver, é um vídeo muito interessante. Eu vou pôr lá nos stories, fica mais fácil, tá bom? Irmãos, vamos orar então, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem nos dado, né? E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal. Eu tinha mais um recado para dar, mas eu vou deixar para dar amanhã, que é um recado sobre o que uma irmã se escandalizou comigo porque eu falei feliz sábado para todos, tá? Então eu quero dizer para essa irmã que amanhã eu explico para você, minha irmã, o porquê que eu falei feliz sábado para todos. Porque o sábado, ele é o memorial da criação. E o memorial da criação, ele tem que ser revisto todas as semanas. Ele tem que ser, nós temos que louvar a Deus todas as semanas pelo memorial da criação, que está lá em Gênesis. Ele não é para o povo hebreu somente, ele é para toda a terra, né? Ele é para toda a terra, o memorial da criação. Nós adoramos a Deus todos os dias da nossa vida, mas nesse dia nós temos algo especial, porque nesse dia Deus descansou da sua obra, né? E lá tá lá no Gênesis, não tá no Êxodo, tá no Gênesis. Antes do homem, né? Antes do homem se procriar, Deus já tinha determinado, né? Que o sábado era o santo dia do Senhor, não é o domingo, não é a segunda, não é a terça, não é o sábado. E isso ninguém pode tirar. Isso tá na palavra, é eterno, é mandamento eterno. Tanto que no milênio nós vamos de um sábado ao outro sábado adorar o Senhor em Jerusalém. É só ler sobre o milênio. Exatamente, faz parte. Tanto é que o 7º milênio é o sábado do Senhor, né? Então nós não estamos fora. Então, minha irmã, não se escandaliza não, tá? Não se escandalize comigo não, porque eu tô dentro da palavra, entendeu? E infelizmente a maioria do povo, eu aprendi errado também, mas o Senhor foi aquele que me abriu os meus olhos, lendo a palavra dele, tá bom? E o Senhor vai abrir o teu também. Eu sei que você não falou por mal, tá? Sei disso, mas é para você pensar, tá? Então não se escandalize comigo não, porque isso aqui foi o Senhor mesmo que me ensinou. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te agradecendo por esse dia, te agradecendo, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de poder trazer aqui sobre o lagar da ira do Senhor, porque está muito próximo. O Senhor deu de nós aprendemos com o pastor Javier Palácios, né? O Navi Javier Palácios. Aprender também com o pastor Falcão, né? É Falcão. Ai, Jesus, agora não lembro o outro nome dele. O Senhor nos deu de aprender porque nós aprendemos com todos os teus filhos que buscam a ti com coração sincero. Então nós somos um corpo, e esse corpo um aprende com o outro. E a gente vai passando para os nossos irmãos, né? A gente vai aumentando o nosso conhecimento da palavra do Senhor. É o Napoleão Falcão. Vai aumentando o conhecimento na palavra do Senhor. E nós te agradecemos por isso, porque nós não somos exclusivos. Nós somos um corpo. E esse corpo aprende um com o outro. Porque o Espírito Santo ensina um pouquinho para um pouquinho para o outro, um pouquinho para o outro. E a gente vai aprendendo junto. E eu te louvo por isso. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos que aqui estão, que pararam para ouvir. Te agradeço por aqueles que ainda vão ouvir. E te peço, nos ajuda a não ser participantes da ira. Nos ajuda, Senhor, a não estarmos mais aqui, mas estarmos contigo nas nuvens. O encontro da noiva com o Cordeiro. Dá-nos um dia, uma semana de paz mediante a tanto rebuliço. Dá-nos, Senhor, paz mediante a tantas guerras. Nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na gloriosa paz do Senhor. Eu espero que eu tenha sido, como é que eu posso dizer assim, que eu tenha conseguido passar um pouquinho. Agora vocês vão lá no canal do Javier Palácios, né, que eu passei no início da live, tá? Vão lá e peguem a, como é que diz, a reta final 175, certo? E escutem dele, e confirmem aquilo que eu falei, tá? Tentei fazer o melhor possível. Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu tentei. Então, vocês, agora é com vocês, comecem a ir lá e comecem a ouvir também,
tá? Uma noite abençoada para vocês também. Fiquem na gloriosa paz do Senhor. Amém.